Sejam bem-vindos a mais um programa É Justo. Hoje vamos falar sobre cartório de registro civil. E para tanto convidamos a Cleide, que é escrevente do cartório de registro civil da Comarca de Ribeirão Preto, que vai dar algumas noções, explicações sobre esse importante cartório dentro do Estado. Cleide, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? Um agradecimento a todo nós. Cleide, como é que funciona dentro do cartório a questão do registro civil? Vamos começar pelo primeiro ato. Que documento precisa ser levado para o cartório para registrar o nascimento de um filho? Sim, o registro de nascimento é o primeiro ato da vida civil, como você já exemplificou. Basta que o pai, no caso, compareça com a DNV, que é a declaração de nascido vivo, emitido pela maternidade onde a criança nasceu, munido com os documentos dos pais e certidão de estado civil, no caso RG, CPF e certidão de estado civil. Lembrando que ele teria um prazo para que se faça esse registro. 15 dias para o pai, mais 45 dias, se houver necessidade, com a presença da mãe. Se eles são casados, basta um só? Basta a presença de uma das partes com a certidão de casamento. Tá? Se forem solteiros ou vivendo em união estável? Certidão de estado civil de cada um. Solteiro, no caso, exemplo, Isso. Né? E documento de identificação. Só que nesse caso, Cleide, tem que ir os dois. Tem que ir o pai e a mãe? Depende. Se o pai comparecer nos 15 primeiros dias de vida da criança, ele pode declarar o registro de nascimento sozinho. Mas depois, a mãe não precisa voltar, então? A mãe não precisa voltar. Ele indica quem é a mãe? Isso mesmo. Por quê? Porque a maternidade, ela é certa, né? E a documentação da maternidade vai estar demonstrando quem que é a mãe da criança, no caso. Okay. Antigamente se falava em testemunhas para fazer o registro civil. Hoje é necessário levar testemunhas? Não, hoje o registro civil é um ato muito simples e foi facilitado para que as partes não tenham nenhum empecilho para se registrar a criança. Tanto que não é necessária a presença de testemunha desde que os pais registrem dentro do prazo de 60 dias. Correto. Passado esse prazo, decorrido esse prazo, aí será necessária a presença de duas testemunhas que atestem o fato de saber que a criança não está registrada. E lembrando que o pai vai registrar sempre pelo cartório de domicílio, mais próximo do seu domicílio. Correto. A questão do nome, Cleide, como é que funciona hoje? Existe uma regra agora? Vocês estão mais rigorosos? A questão do nome é uma questão muito de detalhe, tem notícia né? Que os nomes esquisitos, né? Porque, assim, no Brasil não se existe uma norma específica sobre a escolha de nome ou grafias de nome, diferente de alguns países da Europa. Correto. Tá? Porque também nós somos um país com várias tradições de descendências, então nós respeitamos muito isso, que é o caso, uma escolha de um nome japonês, italiano, seja de qual for a origem. Claro que o registro civil vai sempre tomar a atenção e a cautela de saber se está se fazendo a forma correta. Correto. Para que se evite processo de retificação de nome. Aqueles nomes que põem em ridículo a criança, né? Sim. E aqueles que se expõem ao ridículo à criança, aí sim, se o cartório ou oficial de cada registro verificar que existe essa possibilidade, nós levamos ao conhecimento do juiz corregedor para que ele determine, então, de acordo com as alegações dos pais, se deve ou não registrar esse nome. Entendi. Você lembra de algum nome esquisito? Mas assim, hoje assim, não temos assim muitas ocorrências, tá? Eu ia lhe perguntar. Por quê? Porque hoje o que existe muito são os nomes de homenagem. Então é homenagem de artista, Michael Jackson, né? É uma coisa assim que nós vemos que não vai expor tanto porque é uma pessoa pública, é uma homenagem e tal. Claro que apelidos nós tomamos uma cautela, tipo Xuxa, Nenê. né? Nenê, um apelido diminutivo. Correto. Aí nós tomamos um pouco mais de cautela. Mas sempre que nós orientamos os pais, eles acabam percebendo aí que talvez possa ter algum problema e acabam fazendo eles sempre levam uma segunda opção, na verdade. Com certeza, né? Ô, Cleide, e o custo disso para
Quem leva a fazer o registro? Pois é, o registro civil no Brasil, o primeiro ato civil, ele é gratuito no país inteiro. Ah, certo. Tá? E também lembrando que, além do cartório mais próximo da sua cidade, o Conselho Nacional de Justiça instituiu agora um provimento de número 13, que facilitou em muito o registro de nascimento que é dentro da maternidade. Então, quer dizer que enquanto os pais estiverem na maternidade, existe um plantão, no nosso caso aqui temos plantões, e no estado de São Paulo inteiro tem plantões de cartório dentro de cada maternidade da cidade. O funcionário fica lá só para fazer registro de nascimento de pais residentes naquela cidade ou residentes fora também. Cleide, então o primeiro registro, esse ato registral sai sem custo? Sem custo algum. Para toda a população. O Estado de São Paulo, a gente tem visto, durante muitos meses, anos para trás, algumas campanhas de fazer registro, né? Pois é, essa campanha, na verdade, ela acaba sendo nacional, porque dentro do Estado de São Paulo, por mais que nós trabalhamos, o Conselho trabalha, a ARPEN trabalha, o nosso índice ainda é bem pequeno, menos de 1%. Agora, diferentemente do índice de subregistro em outros estados do Brasil. Então, mas como a campanha nacional, sempre São Paulo entra e se adequa a todas as campanhas para evitar realmente que as crianças fiquem sem registro, porque o direito, né? O que seria esse subregistro que você falou? Subregistro seria a criança sem registro nenhum. Ah, correto. E, inclusive, em muitos estados existe índice de 12%. Pessoas com muito alto. Com bastante idade e não tem registro de nascimento. E nunca teve um registro de nascimento. Tanto crianças quanto adolescentes, adultos. É um índice muito alto para um registro que é gratuito, que é direito e que vai ser o primeiro passo para outros direitos, Entendi. Adquirir outros direitos também. A primeira é de graça, né? Mas a partir do momento que você quer uma segunda certidão de nascimento, isso tem um custo. Tem um custo, tá? Ele tem um custo de tabelas estaduais. Vale para todo estado? Para todo estado. Mudou de estado, foi para a cidade de Minas Gerais, é uma outra tabela. Outra tabela. Ah, entendi. Lembrando também que para aqueles considerados pobres, sem condições de arcar com as custas dos emolumentos das tabelas, o registro também pode ser feito via gratuito. Tá, mesmo a segunda, uma terceira certidão, provando que é pobre, o Estado continua dando de graça, sabe? Isso aí. Ah, que interessante. Muito isso bom, mesmo. Muito bom. O Cleide, agora vamos para o segundo momento do cartório, que eu acredito deve ser o maior movimento, talvez, não sei, você vai me dizer. Como é que funciona o processo de casamento? Casamento civil, né? Habilitação de casamento, né? Dentro do Brasil, ela tem um prazo... Tem mais? Mais processo de habilitação de casamento ou mais nascimento? No seu cartório? No nosso, por exemplo, é renascimento, né? Nascimento. Porque a área de subdistritos do nosso cartório, nós temos 3 maternidades grandes. Ah, correto. Então, correto. Acabamos que por fazer mais registros de nascimento. Você tem uma estatística de nível de estado? Como é que funciona? Em que sentido? Do estado, se tem mais registro civil ou mais casamentos dentro do cartório? Não, esse número eu nunca vi divulgado também. Não, acho que nunca foi divulgado, mas eu acredito que também agora possa estar chegando ao mesmo nível por conta da alteração de leis do divórcio direto. Correto. Então, existe mais casamento, né? Mas também existe muito divórcio. E existe as segundas, terceiras, quartas núpcias, né? Correto. Que eventualmente vai acontecer. Bom, então, como é que funciona o processo de habilitação? Que a pessoa que quer casar tem que procurar o cartório de registro civil. O que ela tem que levar de documentos? O cartório de registro civil, tá? Mais próximo da sua residência também. Comparecer os interessados, o casal no caso, né? Munidos com RG CPF e a certidão do Estado Civil. Certo. Se solteiros de nascimento, se divorciados, que seria as pessoas habilitadas a se casar, solteiros, divorciados ou viúvos. Certo. Ou eventualmente alguém que teve casamento anulado, que é difícil, que é raro, né? É raro. Juntamente com 2 testemunhas que vão, no ato da entrada da habilitação, atestar que conhecem o casal e que saibam que não tem impedimento nenhum para esse casamento. As pessoas são importantíssimas, né? São importantes, sabe? Porque muitas vezes, por mais que a pessoa esteja com a certidão do Estado Civil em mãos, se ela não estiver atualizada e essa pessoa possa ter adquirido um casamento em outro estado, pode acontecer, essas testemunhas
garantem e são instrumentárias de processo posterior. E a lei permite que pode ser parente ou não? Pode ser parente ou não. Ah, que bom. O importante é que sejam conhecidas do casal. Nunca falar assim no cartório, vou pegar qualquer um aqui, tá passando. Até um perigo para quem assina no cartório. Com certeza. Até uma orientação, né? Para ninguém fazer isso no cartório. Não façam, porque serão instrumentados em processo se houver necessidade. Até criminal, caso o homem ou a mulher já sejam casados, Isso né? aí. Para as pessoas menores que 18 anos, presença dos pais para dar o devido consentimento. A idade para casar, 16 anos, 18 né? anos. A partir de 18 anos, a sem maioridade. E com autorização dos pais, com 16 anos. 16 anos para trás, né? Isso, 16, 15. Entendi. E lembrando também que as menores que 16, além do consentimento dos pais, a autorização judicial. Porque não tem a idade nula, Não né? tem a idade mínima para o casamento civil. Ok, levou esses documentos para vocês, e aí, qual é o próximo passo? Vamos dar entrada nessa habilitação, que deverá correr o edital de proclamas em 16 dias. Então, seria o mínimo do tempo que a pessoa vai se casar, em 16 dias. Correndo o prazo, porque esse casamento deverá ser publicado em imprensa oficial da cidade. Entendi. Se tiver jornal de circulação, publica também ou não? Publica. Então, Diário Oficial e jornal de circulação local, se tiver. No caso, só o jornal de circulação. Ah, ok. Bom, publicou, passou os 16 dias. Estão habilitados a se casarem até 90 dias. Então, o próprio casal já escolhe essa data, nós mantemos uma agenda com os horários, para que o juiz de paz possa ir realizar esse casamento. Então, após a publicação, o cartório certifica que eles estão podem casar. Isso mesmo. E aí esse casamento tem que ocorrer nesses 90 dias. Dentro do prazo de 90 dias. Se não casar nesses 90 dias? A habilitação perde a eficácia. Nossa, começar tudo de novo. Novo pedido. Novo pedido, novas certidões. Ok. Assim. E na celebração? O cartório que celebra, né? Sim. Tem que ser feito dentro do cartório? Existem 3 tipos de casamento civil. Dentro da serventia, que seria na presença do juiz de paz, onde cada cartório mantém o seu juiz. Um casamento em diligência, que seria nós levarmos a documentação para um local específico, quando eu digo nós, juiz de paz, escrevente autorizado, e também o casamento religioso com os efeitos civis, quer dizer, assinar toda a parte do cartório dentro de uma igreja ou um templo religioso. Eu acho que a segunda opção deve ter maiores adeptos. De casar em clube, casar... Não. O casamento ainda na serventia ainda é muito tradicional. Muito tradicional. Por conta da tabela, né, de custas. Ah, tá. A tabela Isso tem um preço? Sim. Tá. Sim. Se eu fizer o casamento dentro do cartório, qual que é o preço que sai? R$ 276,60 em qualquer Normalmente lugar em todo o estado, né? Isso, em todo o estado de São Paulo. E se eu tirar o juiz... Se eu tiver que levar documentação... Levar para um clube, por exemplo? Para um clube específico, sai em torno de R$ 960. Nossa, aumenta bastante, né? E delegar para a religião celebrar o casamento civil? É o mesmo valor do casamento. Ah, tá. É como se fosse o próprio juiz de casamento ali celebrando. Por quê? Né? Porque nós vamos receber de volta essa documentação através de ata religiosa. Ok. No caso, o casal vai registrar conosco essa ata para que nós possamos entregar a certidão definitiva. Dona Cleide, o cartório ele vai exigir para a celebração alguns requisitos. Tem que ter testemunha também na celebração? Sim, porque na verdade é o Código Civil que pede, que manda, né? Para que se ateste na entrada dos papéis as pessoas conhecidas e que o casamento, para se consumir o fato. Correto. Que 2 pessoas atestem que ocorreu. O local da celebração tem que estar de portas abertas, né? Como nós estamos aqui no estúdio, nós não podemos celebrar um casamento aqui, né? Na presença de pelo menos 2 testemunhas. 2 testemunhas. Não é 2 para cada um, né? Não, é 2 para o ato, né? Para o ato. Pode ser 2 amigos do noivo ou 2 amigas da noiva. Sim. Né? Hoje se tornou muito formal colocar os casais, mas por questão de tradicionalismo e formalidade. Mas nós normalmente colocamos casais. E a gente vê nos casamentos civis, às vezes, 10 casais de um lado, 10 casais para o outro, né? Sim. Isso tem outra intenção, não é a lei que diz, né? Verdade. É uma exigência mais social do que mais social legal, do que né? burocrática, digamos assim. Ô Cleide, aí acabou a celebração, o juiz fez a celebração, qualquer uma das 3 formas,
expede-se uma certidão de casamento. Isso mesmo, no mesmo momento. No mesmo ato. No mesmo ato. Correto. Nós acabamos a leitura do termo e já, estando tudo ok, os dados, já entrega a certidão definitiva do casamento, a primeira via. A primeira de graça também ou já está incluso aquele preço lá atrás? A primeira certidão é gratuita. Tá. Sempre a primeira certidão de cada ato. Perdi minha certidão de casamento, vou pedir uma outra certidão, o custo é o mesmo? Tabela de segunda via, isso. Qual que é o preço hoje? Hoje seria R$ 22,05 em todo o estado de São Paulo. No estado de São Paulo. Cleide, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, agradecer novamente a sua presença aqui, esperando contar com você em próximos encontros nossos para esclarecer outros assuntos importantes do nosso cartório. Eu que agradeço, muito obrigado a todos vocês. É você, nosso telespectador, muito obrigado pela sua audiência e querendo participar do nosso programa, logo embaixo do nosso vídeo está o nosso endereço para vocês darem sugestão, tanto de temas como de palestrantes. Muito obrigado e até a próxima.